Olá, tudo bem com você? Estamos aqui de volta com proposta de redação do Enem, trabalhando, né, preparando você para o Exame Nacional do Ensino Médio. Terminei a aula passada falando que o principal elemento para a boa produção de um texto é o conteúdo, né? Ou você tem informação ou não adianta. E hoje a gente pode dizer que vivemos, né, alguns estudiosos dizem que vivemos a era da informação. Que hoje é possível ter muito mais informação num jornal do que... tem esse tipo de comparação que não sei se é verdadeira, mas vale como comentário aqui. Dizem que uma edição do The New York Times tem mais informação do que um indivíduo na Idade Média acumularia na vida toda. Não sei se é verdade, mas o fato é que há muita informação. Tem muito lixo também, é verdade, tem muito lixo. Mas o importante é a informação clara, de conteúdo mesmo. E a coisa importante, né, de você sacar é o quê? Quando você se prepara, quando você vai ter informação, os números, os dados são muito importantes. Então eu quero mostrar para você aqui mais um argumento, né, mais um tipo de argumento para você usar na prova, para você poder colocar lá, que é o chamado argumento de prova concreta. O que é o argumento de prova concreta? São dados, números que comprovam que aquilo que você está falando. São dados, são números, são informações que vão provar o que você está dizendo. Então, se você diz assim, por exemplo, né, vamos usar os números da Copa do Mundo. Né? Você vai dizer o quê? Trabalha com números, com dados, né, com esse tipo de informação. Então, se você quiser dizer que, por exemplo, foi muito gasto na Copa do Mundo e tal, foi muito gasto quanto? Primeiro é isso. Você não pode simplesmente jogar lá a informação. Por isso que eu falei, tem que ler, tem que buscar informação e tal. Foi muito gasto na Copa. Foi muito gasto quanto? Né? Fala-se em algo em torno de 26 bilhões de reais. Então, hoje o gasto com a Copa estaria nisso. Alguns números mais comedidos falam ali na casa dos 23, alguns mais fortes dizem que está na casa dos 30 bilhões. Né? Então, vamos colocar 26 aqui, tá bacana, tá legal. Bom, isso é muito ou pouco dinheiro? Bom, 26 bilhões é bastante dinheiro, mas você precisa relativizar, precisa mostrar esses dados, se realmente funcionam ou não, quanto que é de gasto. Lembrando que isso aqui é gasto total com a Copa. Né? Em estádio está na casa de 8,9 bilhões, 8,9 com estádio. Então como que eu vou fazer? Eu quero dizer que esse número é muito alto, por exemplo. Que esse número não é um número bom. Então digamos aqui, eu vou falar contra a Copa. Aqui seria contra esse gasto. Então, o que eu vou dizer? Que nenhum país subdesenvolvido ou emergente que tenha problemas sociais, como o Brasil, que tem problema de saneamento básico e tal, gasta, né, muito dinheiro, vou colocar aqui, muito dinheiro, em um só projeto. Então, nenhum país subdesenvolvido vai gastar tanto dinheiro assim em um só projeto. Isso equivale a 3 vezes o valor da transposição das águas do Rio São Francisco, que é uma obra mal falada e tal, entra governo, sai governo e não acaba. Eu posto aí que desde que você se entende por gente, você ouve falar da transposição do Rio São Francisco e que não, né, vai resolver o problema da seca e não acaba. Então esse valor é 3 vezes mais do que isso.
Que mais? Esse valor é mais do que África do Sul e Alemanha. Então, esse gasto é maior do que a África do Sul e a Alemanha gastaram para as Copas de 2006 e 2010 juntas. Se você somar as duas Copas, né, o que foi gasto lá, você vai ter isso aqui. Vai ter mais, esse valor é maior do que essas duas Copas juntas. Então eu vou mostrando aqui dados de que, de fato, é muito dinheiro. Essa aqui equivale à maior obra já financiada pelo governo brasileiro, que é a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Está ali também na casa dos 30 bilhões de reais. Então, isso mostra que, de fato, é muito dinheiro. E daí, eu vou trazendo aqui muitos outros dados, falando que é muito dinheiro. O negócio é trabalhar com os números. Trabalha com os números. Então, se pega, por exemplo, o estádio de Brasília, que custou 1,5 bilhão de reais. E fala, por exemplo, de qual é a história do futebol de Brasília. O que a gente tem lá de futebol? A média de público do Campeonato Brasiliense de Futebol é de 2.000 pessoas por jogo. Esses dados se conseguem na internet. Ou pega, por exemplo, o estádio de Manaus. Para que um estádio novo em Manaus? Absurdo, né? Daí tem alguém de Manaus falando, o que se tem contra a nossa terra? Eu não tenho nada contra essa terra linda que é Manaus. Adoro Manaus, adoro culinária manauara. Mas a questão é a seguinte, foram gastos cerca de 800 milhões de reais para construir um estádio de 47 mil lugares. 45 mil lugares. E sabe quantas pessoas assistiram à final do campeonato amazonense de futebol? 8.000 pessoas. Sendo que eram 6.000 e poucos pagantes. Então, não é que eu sou contra Manaus, é que esse estádio não vai se pagar. A questão é essa. Se você quer mais dados, compare com a Eurocopa de 2004 em Portugal. Tem uma cidade, que agora me foge o nome, gente, que gasta 10% do seu orçamento só para manter o estádio. Isso é para mostrar que esse número é absurdo. Ah, mas eu posso falar a favor da Copa. Dizer que não é tanto assim esse número. A favor da Copa. Bom, o que as pessoas costumam fazer? Comparar esse 26 bilhões com o gasto em educação. Pô, e se a gente investisse toda essa grana em educação, o que dava para fazer? O que dava para fazer? Um mês no gasto em educação. Um mês de gasto em educação. O gasto total em educação no ano de 2014 está previsto na casa dos 280 bilhões de reais. Então não dá 10% do gasto com educação. E a gente está falando aqui em um ano. Isso aqui é desde 2007, concentrado nos últimos 3 anos. Então se você pegasse cada esse dinheiro e jogasse em educação, ia ajudar quanto? Quase nada. Ia ajudar muito pouco. Tá? Em saúde, o gasto em saúde está ali na casa dos 100 bilhões. Também não ia ajudar tanto assim. Se somar saúde e educação, então não resolve. Tá? Então eu digo, né, que não é tanto dinheiro. Outra coisa, esse dinheiro, né, apenas 8 bi, né, na verdade 9 quase, é para estádio. Tá? Apenas 8 bi ou 9 bi é para estádio. O resto é infraestrutura rodoviária de tal lugar, aeroportos,
no Brasil todo, obras viárias, né? Portanto, são obras que vão ficar para a população. De alguma forma, vão ajudar a população, certo? Então, agora, professor, mas então você é a favor da Copa? Bom, não vem o caso aqui. Não vem o caso, eu sou contra a Copa. Então, dá para derrubar esses argumentos? Aqui também dá. Eu falo que desses 280 bi, a maior parte é para o ensino superior, né? Pesquisa. Se você pegar só a educação básica, é 90 bi. Portanto, esse dinheiro já ajuda bastante na educação básica. E é 90 bi se você contar com merenda, essas coisas. Que, claro que faz diferença, é bom ter merenda, mas não tem a questão direta na infraestrutura da educação. Então dá para relativizar esses números aqui. Dizer que esse dinheiro foi emprestado a juros muito baixos, o país que tem os juros, a taxa de juros mais alta, entre as mais altas do mundo, não tem juro alto para quem construiu o estádio. Então, a questão é argumento de prova concreta. O dado é o mesmo, gente. O número é o mesmo. Mas eu posso ser contra ou a favor, dependendo do uso que eu faço desse número. Mais um exemplo de dados, né? O mesmo dado eu posso usar para mostrar que é bom ou ruim. Vamos lá. Eu falo, por exemplo, a taxa de analfabetismo no Brasil, que está mais ou menos na casa de 10%. Já reduziu um pouco, mas está. Os dados do censo, acho que 2010, traziam ali 10%. Bom, esse número é bom ou ruim? Depende, cara. Depende. Se eu quiser dizer que ele é um número bom, né, eu quero dizer que ele é um número bom. Eu digo que em 1900 o Brasil tinha, deixa eu colocar em azul aqui, a casa dos 80% de analfabetos, certo? Em 1950, o Brasil possuía metade da população analfabeta, reduziu. Em 1980, esse número estava na casa dos 21%. No ano 2000, esse número era de 15%. E agora, né, nos anos de 2010, estamos com um número de 10%. Portanto, é claro que este não é o número ideal, não é o número que nós desejamos, mas o Brasil já avançou muito na erradicação do analfabetismo e, portanto, a gente está no caminho certo. Pronto, eu falo que esse número é bom. Como que eu posso dizer que esse número é ruim, que não é bom? É só eu comparar, por exemplo, com Cuba, com a Argentina, que são países também subdesenvolvidos como a gente e tem um analfabetismo na casa dos 3%. Então, olha, professor, mas lá a população é menor. É porcento, não é número absoluto. Então é porcentagem, portanto, relativamente é a mesma coisa. Mas é um país menor que tem menos arrecadação. O Brasil é um país maior com mais arrecadação, e tem maior possibilidade. Então, um argumento de prova concreta, um dado, um número. Eu tenho um número. Esse número vai me ajudar a falar a favor ou contra? Você é que escolhe. O número é frio, ele não quer dizer nada. A tua comparação, o teu trabalho com os números é que vai indicar como você vai realizar o seu texto. E para ter isso aqui, para ter esse conteúdo aqui, como que a gente consegue? Já coloquei, falei isso desde a nossa primeira aula, mas o ponto principal é leitura. Leitura principalmente do quê? De jornal e revista. Jornal e revista. Você não precisa assinar nenhum jornal, nenhuma revista, não precisa assinar nada, não precisa gastar dinheiro com isso. A questão vai para a internet. Começa a ver portais de notícias. Sabe aquela historinha que você vai dar uma olhada no seu Face? Antes de olhar o Face, dá uma passada ali nas notícias, ver o que está acontecendo. Vai olhar seu e-mail, olha lá também.
No rádio do carro, em casa e tal, você costuma escutar o, né, funk ostentação, sertanejo universitário. Neste ano, acabe com isso. Escute rádio de notícia, qualquer uma que você queira, mas escute rádio de notícia, que daí essas informações vão fazendo parte do seu dia a dia. Como que eu consigo isso? Lendo jornal, lendo revista, principalmente na internet. Eu, por exemplo, sou assinante de um jornal de circulação nacional aí há muitos anos, há mais de 10 anos. Se contar com o tempo que meu pai sempre foi assinante, né? Eu passei a assinar quando saí de casa. Então, sei lá, a minha família recebe aí há 50 anos esse mesmo jornal. Faz 4 anos que eu transformei a minha assinatura em digital, porque o jornal ia acumulando lá em casa, eu não conseguia ler. Então não precisa comprar jornal. A minha principal fonte de informação é a internet. Cara, e não deixa passar informação, não deixa. Você não sabe quem é fulano lá? Dá ali um Google e vê a cara dele. Né? Você não sabe o que significa um termo? Procura. Não deixa passar informação, que esse é o momento de construção de conhecimento. É assim que você vai se preparar efetivamente para a prova, tá bom? E como que você vai fazer isso? Né? Lendo jornal e revista. Né? Agora, é claro, você está acreditando no que eu estou falando, acabando essa aula, você abre lá um portal de notícias e fala, puxa, professor, não sei por onde começar. Tem tanta informação. Cara, lê alguma coisa. Lê alguma coisa. Tá? Depois de alguns dias entrando no mesmo site, você vai ver que algumas notícias se repetem, algumas notícias repercutem mais. Essas começam a ser interessantes. Se você entrar pegar uma revista, um jornal, dá sempre uma olhadinha na parte do painel do leitor, das cartas do leitor. Então, em geral, as matérias mais comentadas são as mais importantes. Agora, se a mais comentada for a separação da Grazi com o Cauã, você sabe que não precisa ler essa, né? Pelo amor. Então, as mais comentadas que tem a ver com política, com meio ambiente, nesse caso aqui. Beleza? Então, esse é o argumento de prova concreta, você consegue lendo. Agora, vamos dar uma olhada nos critérios de correção. Quais são os critérios? Quando que é atribuída uma nota 0, por exemplo, numa redação do Enem? Como que eu faço? Vamos lá. Quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação? A redação receberá nota 0 se apresentar uma das características a seguir. Fuga total do tema. Então o cara fala de outra coisa que não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver com nada. Mas quem que vai fazer isso, professor? Às vezes alguns alunos costumam decorar a redação. Eu acho isso de uma estupidez atroz. Mas, enfim, já estou dando a dica para vocês aí. Não decore redação. Tem aluno que decora o texto para quê? Achando que, se o meu texto for bom, né, se a minha redação for boa, eu vou ganhar uma nota boa independente do que for. Não é verdade, não. Você tem que falar do assunto. Então, às vezes o cara acha, assim, sei lá, neste ano, o assunto mais importante aí sei lá, Copa do Mundo. Daí ele decora um texto sobre Copa do Mundo, decora lá um texto, e quando chega a folha de redação, ele simplesmente escreve, independente de qual seja o tema que esteja ali. Tá errado isso, hein? Não pode fazer assim. Tem que ser o tema que estiver lá. Que mais? Outro item. A não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa. Lembra? Aqui você tem lá a tese, você vai colocar alguns argumentos e tal. Se você não respeitar isso, você vai perder nota. Se você fizer, por exemplo, um texto narrativo, se você contar uma história, a proposta de redação é sobre imigrantes, como foi há 2 anos, né, sobre imigração. Você conta a história de um imigrante que veio para cá e tal, conta como foi o dia a dia dele, você recebe nota 0, porque você fez um texto narrativo. Você pode colocar elementos de narração dentro do seu texto, não tem problema. Então você conta um trechinho da história do cara, 2, 3 linhas ali, e daí começa a desenvolver o assunto. Daí pode ser, daí fica legal. Agora, você fazer um texto completamente narrativo, perde nota total, né? Vai muito mal nesse texto. Que mais? Com o mínimo
de 7 linhas, textos com até 7 linhas. Então, se você não tiver um mínimo de 7 linhas, você tem o texto zerado, anulado. Agora, eu vou te falar o seguinte. Na verdade, você sabe que o limite máximo de linhas é de 30. Não pode escrever mais do que 30. Só que o mínimo na cabeça de um corretor de texto é 15. Quando o Enem foi estipulado, foi introduzido, o mínimo era o de 15 linhas. Quem escrevesse menos do que 15 era eliminado. Daí o que aconteceu? O número de alunos que escreviam que escreviam menos do que 15 linhas era muito grande. Muito grande. E daí eles tinham que eliminar muita gente da redação do Enem. Então, para evitar esse número excessivo de zeros, eles reduziram para 7 o limite mínimo de linhas. Né? Para 7 para não zerar. Mas, sinceramente, se você escrever menos do que 15 linhas, dificilmente a sua nota será boa. Então, tenha na tua cabeça como um mínimo de 15. Não vai escrever menos do que 15 linhas. Procure lá produzir, fazer isso. Agora, e vamos falar a verdade, né? Dificilmente em 7 linhas ou 10 linhas você vai conseguir desenvolver bem um assunto, escrever bastante e tal. Não tem como. Né? É muito difícil mesmo. Tá? Daí, impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação. Esse critério entrou a partir aquela repercussão da receita de miojo ou hino do Palmeiras dentro da redação do Enem. Então, a partir do momento que ocorreu isso, né, e muita gente criticou e tal, eles têm esse critério. Então, se o cara está zoando na prova, se ele está fazendo uma brincadeira, daí ele pode ser eliminado por desqualificar. Porque o objetivo de alguém que está zoando é justamente desqualificar o processo, né? Então ele estará desqualificado do processo, ele está fora do processo. Tá? E a gente viu que quem zoou não era aluno que estava prestando o Enem para entrar na universidade, era aluno que já estava na universidade e fez só para zoar mesmo. Desrespeito aos direitos humanos, então é critério, já falei disso muitas vezes, falarei sempre. Professor, você insiste nisso? Insisto, para que isso entre na tua cabeça e você não se esqueça disso. Que mais? E a folha de redação em branco, mesmo que tenha sido escrita no rascunho, tá? Então, se você não passou a limpo a redação na versão definitiva, isso é um grande problema, tá? Você tem que passar limpo lá. E quais são as competências exigidas? Né? Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. O que é norma padrão da língua escrita? É o que a gente tem na cabeça como português certo. A pessoa, né, você precisa demonstrar ali que domina a língua portuguesa, que domina o tal português certo. Né? Não tem erros de gramática e tal. 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. É aquilo que eu comentei com vocês. Fique muito atento, mas muito atento à proposta. O que ele está pedindo? Então, se ele pede algo específico, você tem que dar conta daquilo. Quer ver? Um ponto importante, a gente falou em aulas passadas aí do aborto. Eu cheguei até a comentar isso. Eles perguntam assim, qual a sua opinião sobre a flexibilização da lei do aborto? Daí você começa a falar que o aborto é feio, o aborto é ruim e tal. Ninguém perguntou se o aborto é bonito ou feio. A pergunta foi se você é a favor da flexibilização. Você fala sim ou não em relação a isso. Tá? Então isso ocorre uma fuga parcial do tema. Ou então sobre as drogas. Você é contra... Imagina uma pergunta assim. Você é contra ou a favor da legalização das drogas como método de controle do tráfico de drogas? Olha, então ele está propondo a legalização para controlar o tráfico. Daí você faz um texto enorme dizendo que a droga faz mal, que não pode legalizar, porque a droga é uma porcaria. Gente, a pergunta que você tem que responder é se vale a pena legalizar como proposta de controle do tráfico. E não se a droga faz bem ou faz mal.
É diferente de alguns movimentos pró-legalização da maconha, por exemplo, que dizem que a maconha não faz mal, né? Daí outros vão dizer, a maconha faz mal. Isso é um ponto. Mas imagine que a pergunta seja, o que você acha em legalizar a maconha para controlar o tráfico? A pergunta não é se a maconha faz mal ou faz bem. A questão é, será que a gente consegue controlar o tráfico com isso ou não? Ou mesmo que consiga, não vale a pena? Então, essa é a questão. Outra competência, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Que são esses argumentos que eu estou mostrando para você, né? Já falei de autoridade, já falei do argumento de ressalva, já falei do argumento de indução ao absurdo, né? Já mostrei essa técnica, e do argumento de prova concreta. Então, trazer isso, você pode usar o texto de apoio para falar disso e tal, embora lá esteja escrito que cópias do texto de apoio não serão consideradas como linha ou serão eliminados, ele está dizendo isso para evitar, porque tem alguns alunos que não têm conteúdo, não conseguem escrever nada, daí o que ele faz? Ele copia num parágrafo um trecho de um texto de apoio, no outro parágrafo um trecho de outro, e no outro parágrafo um trecho do outro. Daí o texto não é dele, o texto é um recorte de várias partes do texto de apoio. Isso não pode. Agora vamos supor que você vai falar naquela proposta que foi eliminada lá, do idoso. Você vai falar do idoso. E lá na proposta de redação tem um trecho do Estatuto do Idoso. Pô, e você copia esse trecho, você fala assim, ó, de acordo com o artigo tal do Estatuto do Idoso, é responsabilidade da família. Você coloca esse trecho, isso é legal, cara, isso é um argumento importante para o seu texto. O que não pode é só ser cópia. Mas usar um pedaço do texto de apoio para validar o que você está falando é fantástico. Agora, é claro, você precisa efetivamente validar o que você está falando. Não pode soltar lá um trecho só para ocupar a linha. Tem que ser algo que combine mesmo. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Então, é a construção do texto, as conjunções, né? A organização do texto, né? A logicidade. Não é falar uma coisa, depois outra. Então, você vai apresentar a tese, depois apresentar alguns argumentos, depois apresentar algo. Então, essa estrutura, como que eu faço, é importante, né? Para não ficar algo completamente solto. Às vezes você acaba não defendendo um ponto de vista, esquece de colocar uma proposta de ação social. Não pode esquecer disso. Tem que ser algo focado, tem que ter algo, né, muito bem construído ali, né? E, né, como eu já falei, insisti nisso, e está nos critérios, está como uma competência exigida ali. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, gente, respeitar os direitos humanos e fazer uma proposta de intervenção é critério de correção. Então, tem que ter. Eu sei que, especialmente, essa proposta de intervenção é um dos pontos mais difíceis do texto do Enem. Mas é critério de correção e você precisa se preparar para isso. Tem que saber fazer uma proposta. Sabe como você prepara para isso? Qualquer redação que você for fazer na vida aí, se você está no 3º ano do ensino médio e tem que fazer redação na escola, sempre, para qualquer tema que o teu professor passar, escreva uma proposta de ação social. Não precisa nem colocar no texto dele, mas tente pensar, vê se você consegue. Em todos os temas que você for debater, for falar, pense numa proposta de ação. Daí você vai exercitando isso, né? Procura também no Google para esses temas que a gente está falando aqui e tal. Então, como fazer? Qual a proposta para reduzir tal coisa? E vai anotando. Tem esse teu caderno aí de redação? Tenha coisas anotadas. Quando chegar na véspera da prova, você dá uma lida de novo e essas informações vão ficar guardadas com você. Tá certo? Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai entrar daí já num tema de novo. E mais para frente eu vou passar mais técnicas de estrutura de texto, que não pode faltar num texto. Mas na próxima aula, a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é o meio ambiente. Forte abraço, até lá.